você, amigo da TV Campos Floridos. Retomamos a nossa edição do podcast após algumas semanas sem a realização. E temos mais um novo convidado aqui, uma pessoa que está se destacando muito. E a gente vai conversar com ele nessa noite, que é o nosso amigo Dr. Isaías Ferreira. Dr. Isaías Ferreira, seja bem-vindo à nossa TV Campos Floridos, ao nosso podcast. Deixa eu até ajeitar aqui para pegar melhor você de frente a frente, né? Hoje podendo conhecer o Dr. Isaías Ferreira. Esse é o arapotiense, né? Esse é. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui hoje. É muito bom quando a gente volta às raízes, né? E hoje estar aqui participando do podcast, né? É uma honra para mim. Você gostou da nossa... Achei incrível, porque eu estava até explicando para o meu seguidor no Instagram o porquê de Poti, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que era Poti, mas eu falei, todo mundo já entendeu a pegada, ficou muito legal a ideia do podcast. Doutor Isaías, fale um pouquinho de quem é o doutor Isaías, qual que é a tua idade, onde você já falou, arapotiense, nasceu aqui em Arapoti, né? O pessoal olha para o doutor Isaías e vê assim, nossa, que homem mais... né, apresentável, bonito, bem vestido, bem arrumado. Esse aí parece que não deve ser aqui de Arapoti, né? Mas é de Arapoti, né? É de Arapoti, sim. Fale um pouquinho de quem é o Dr. Isaías. Fale do Isaías, né? O Isaías de Arapoti, para o povo conhecer um pouquinho mais você. Bom, eu nasci aqui em Arapoti. Minha família é toda daqui, né? Meus pais, né? Sou filho do antigo Chacho. Muitos conheciam o mecânico, né? Ele é falecido hoje, infelizmente. E filho da Lindalva, também conhecido como Dalva. E, bom, eu cresci e fui criado aqui até os meus 17 anos de idade. Eu estudei no Colégio CESP. Por muito tempo. No último ano, no terceiro ano, eu fui para o Dom Bosco, em Jaguaraíva. E sempre eu falei que... tem pessoas que têm privilégios, né? Que nasceram herdeiros. Eu não nasci herdeiro, eu nasci cheio de amor, muito carinho que minha família pôde me dar, né? A educação, eu tive que correr atrás disso, né? Minha família eu vim de uma família muito humilde e eu tive que correr atrás dos meus sonhos para conseguir conquistar. E ainda não cheguei, né? A gente constrói os tijolinhos aos poucos. Mas basicamente, com 17 anos, quando eu terminei meu terceirão, eu fui embora. Eu cursei 2 anos de tecnólogo de estética. Depois eu fui para fisioterapia, me formei em 5 anos. E daí eu fui para a ladeira indo cada vez mais, né? Fiz pós-graduação em dermatofuncional, fiz pós-graduação em cosmetodologia, fiz pós-graduação em biomedicina estética e agora estou terminando minha pós em tricologia. Hoje eu tenho a minha clínica consolidada há 2 anos aqui em Arapoti. Eu fiquei um bom tempo como nômade, né? Justamente porque aqui, infelizmente, aqui em Arapoti não tem essas áreas para poder atuar, né? Então eu tive que ir embora para Ponta Grossa, fui embora para Curitiba, fiquei um tempo morando em Guaíra, Punta del Oeste, trabalhei um tempo em Argentina, para daí, há 2 anos atrás, vim embora para Arapoti, retomar as minhas raízes, né? Porque eu falo que a essência sempre está nos pequenos detalhes da nossa vida, né? Então, para mim, o meu intuito sempre foi querer ser alguém, mas sempre poder estar próximo da minha família. Então, a ausência que eu tive durante esse tempo foi justamente para procurar ser alguém, um profissional com êxito. Sim. Mas assim, quando eu concluí tudo que eu precisava concluir, a minha primeira decisão era retornar aonde eu vim de origem, né? Que era Arapoti. E hoje eu sou muito feliz, sou realizado em estar aqui, junto da minha mãe, das minhas irmãs, das minhas sobrinhas e tudo mais. E eu ainda continuo meio que nômade, né? Porque além da clínica, eu sou professor de harmonização dermatofuncional, né? Só para esclarecer, hoje o Carlão não está conosco aqui, ele sempre faz parte do podcast, ele é integrante da nossa equipe aqui, mas infelizmente está afastado de problema na coluna, né? Está inclusive de atestado médico e não está podendo inclusive exercer as suas funções profissionais e também não está podendo estar conosco aqui. Mas desejamos melhor aí para que o Luiz Carlos e Camargo possam estar conosco nas próximas edições do podcast.
Mas hoje, recebendo aqui o Dr. Isaías, né? O Dr. Isaías está com 31 anos, você falou 31 anos, né, Dr. Isaías? E quanto tempo você ficou fora estudando nessa área da estética? Fale um pouquinho como que funciona, né? Até colocamos ali na chamada esteticista, mas você não é bem um esteticista, né? Não. Explica para o pessoal que não entende, leigo assim que nem eu, e que não conhece muito bem essa área, qual que é a diferença do esteticista para o trabalho que você realiza, por exemplo? Bom, hoje eu me denomino como fisioterapeuta dermatofuncional. Fisioterapeuta. Né? E para ser dermatofuncional não é só se formar em fisioterapia, você tem que ser pós-graduado, né? Bom, a diferença do esteticista é que ele é um curso de nível superior, só que ele é tecnólogo. O fisioterapeuta, ele é bacharel e licenciado, né? Então, ele é um curso de nível superior, como se fosse ela é uma universidade mesmo em si. O esteticista não, é um curso técnico. Né? Não estou desmerecendo. Sim. Outra diferença é que o esteticista, ele não pode trabalhar com técnicas injetáveis ou invasivas, né? Assim como agulhas, cânulas, preenchimento, toxina botulínica. O esteticista ele trabalha mais com massagem, limpeza de pele, peelings que não são com ácidos muito potentes, né? Eles têm uma certa limitação, né? É uma área incrível, eu trabalhei anos com isso, trabalhei com micropigmentação, trabalhei até com tatuagem, com piercing. Eu fiz de tudo um pouco para entender o que eu realmente queria e o que eu realmente não queria. Entendi. Mas chega um momento que a gente tem que escolher o que a gente quer de verdade, porque não tem como a gente fazer de tudo, porque ou a gente faz uma coisa só, com muita excelência, ou a gente vai ser um polvo que faz tudo meia boca. Então, a diferença basicamente é essa, né? Um esteticista ele tem uma limitação, né? Que pode fazer de tratamentos, né? Agora, quando a gente fala do dermatofuncional, ele faz a reabilitação, ou seja, a gente pode trabalhar com, vamos dizer assim, a harmonização em si, que é mais conhecida hoje em dia, com o botox, preenchimento, fio de sustentação. Daí é essa área que eu trabalho, né? Que eu atuo. Além de outras voltadas, mas eu sempre trabalho na área dos injetáveis e invasivos. Né? Essa que é a diferença do dermatofuncional para o esteticista. Doutor, a gente observa que existe agora, né, uma tendência cada vez maior de se realizar procedimentos estéticos desse sentido, né? Harmonização facial, preenchimento labial, Qual que é a diferença da dermatologia funcional para a harmonização facial? Faz parte? A harmonização facial faz parte da dermatologia funcional? Como que funciona? Como que é isso exatamente? Então, a dermatofuncional, ela estuda a ciência do sistema tegumentar como um todo. Sim. Quando a gente fala sistema tegumentar é a pele, né, que é o maior órgão que a gente tem. Então, quando a gente fala sobre dermatofuncional, ela tanto abrange a harmonização e como as patologias do sistema tegumentar, ou seja, afecções, doenças, acromias, tudo que tem em relação com a derme, que é a pele, a gente pode trabalhar. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um pós-cirúrgico ou um queimado, pós-queimado, enfim, eu vou poder também atender esse paciente. Um paciente que está em recuperação ali de pós-operatório de retirada de um carcinoma ou algo do gênero, também vou atender. E eu também vou atender e devolver a autoestima do paciente fazendo a harmonização. Então, a dermatofuncional, ela engloba tudo. Né? Então, tem essa gama como um todo. A gente observa que existem muitas clínicas hoje, né? Até clínicas médicas, odontológicas, fornecendo esse tipo de tratamento, né? Esse tratamento, no caso, ele tem que ser com um especialista, isso aí tem que ser regulamentado para poder fornecer. A gente observa que isso tem crescido muito, inclusive nos municípios do interior, como Arapoti, né? Exatamente. O que acontece? Existe sim um regulamento para poder atuar nisso, principalmente as áreas específicas. Por exemplo, hoje quem pode atuar com a harmonização? Dentistas, médicos, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, porque eles estudam na graduação deles o sistema, como que ele funciona como um todo, a fisiologia do sistema humano, né? Então, não é qualquer, vamos dizer assim, eu estou lá de bobeira, vou querer fazer botox. Não. Mesmo porque para você ter acesso a esses insumos, você poder comprar esse insumo, né, esse produto, você tem que apresentar para o fornecedor, né, para a empresa que você quer comprar,
toda a documentação, desde histórico escolar, formação, curso prático e teórico de específica técnica que você vai fazer. Por exemplo, eu quero comprar um botox, eu tenho que comprovar que eu estudei e fiz a formação da toxina botulínica. Eu quero fazer um preenchedor, eu tenho que comprovar que eu fiz um curso de preenchedores dérmicos para poder comprar um insumo, que é o ácido hialurônico. Então, a diferença é que assim, bom, o médico ele tem uma grande possibilidade de fazer, por exemplo, cirurgias, né? Ele pode trabalhar com cirurgias. Sim. Eu já não posso fazer isso. Eu posso trabalhar com injetável e com invasivo. Uhum. O dentista, por exemplo, ele não pode trabalhar com corporal. Ele só pode trabalhar com a região da face e com limitações anatômicas, que é até o trato. Né? Qual que é a vantagem, por exemplo, das outras áreas? Né? Falando assim, eu, por exemplo, eu trabalho do cabeça, ombro, joelho e pé, como diz a música, né? Então, assim, não tenho limitação anatômica, porque na faculdade a gente aprende, eu falo que a fisioterapia é o que mais estuda anatomia, né? Então, hoje em dia, se a gente for ver, a área que mais cresceu nos últimos anos na dermatofuncional em relação à harmonização, é a fisioterapia dermatofuncional. Justamente por essa questão de estudar muito anatomia e fisiologia humana, né? Então a gente tem esse respaldo de entender que também se acontecer alguma interferência que todo mundo está sujeito a qualquer profissional, a gente sabe solucionar. Outra questão é que assim, hoje a harmonização ela cresceu muito mais porque antigamente era tudo cirurgia, né? Eu cortava aqui, puxava, a pessoa fica com aquela cara estendida, parecia que caía de paraquedas. E tinha riscos de pegar uma infecção hospitalar ou qualquer outra coisa, tinha gente que morria, né? Então, hoje em dia, a cirurgia estética mesmo é em último caso. Então, por isso que a harmonização cresceu muito, porque não tem risco de contaminação, não tem risco de a pessoa vai no dia, já sai, já pode trabalhar, não tem nada assim de algo extremo, exceto algumas exceções, algum tratamento, por exemplo, a exposição do sol, ou, por exemplo, fazer atividade física, como academia, erguer peso. Mas fora isso, a pessoa sai do consultório e pode fazer qualquer outra coisa. Então o nome da sua função correta é fisioterapeuta dermatofuncional. Então você fez um curso de fisioterapia, né, que é a faculdade de fisioterapia. Daí existe uma pós-graduação nessa área de dermatofuncional, no caso. Isso. Dermatologia funcional. Então é isso que... Quando você faz os 4 anos normal lá 5 anos normal da fisioterapia. Aí para você se especializar nessa área, você precisa fazer mais 2 anos de graduação, pós-graduação, no caso. A fisioterapia ela abre um leque muito grande, né? Porque hoje em dia, antigamente se falava assim, esse é fisioterapeuta, faz uma massaginha. Ou, o fisioterapeuta acho que é coisa de massagem, né? Eu falava assim, olha, eu não vou fazer massagem porque eu não sou massagista. Mas eu sempre falo que assim, o fisioterapeuta ele tem que entender que quando sai da graduação, ele tem que escolher a área que ele quer. Porque, por exemplo, dentro da fisioterapia tem várias outras áreas, não só a dermatofuncional. A dermatofuncional é a que cuida do sistema tegmentar, da pele, né, como um todo. Agora, a gente trabalha com pilates, tem gente que trabalha com osteopatia, com quiropraxia. Então, cada um que vai trabalhar, ele vai escolher essa área e vai ter que se aperfeiçoar, né? Que é a pós-graduação. Porque sem a pós-graduação, ele não tem o direito nem o dever de usar o título como... eu sou quiropraxista. Se eu falar isso, até o conselho que nos rege a fisioterapia, que é o Grifito Cofito, ele pode vir atrás e me caçar. Sim. Caçar modo de dizer, né? Mas ele pode vir me dar uma advertência. Então, para poder atuar, não é assim, tipo, voa bangalô, né? Existe uma linha que você tem que passar para você poder chegar lá. Doutor, falando um pouquinho da fisioterapia, né? Você falou bem, são 5 anos só do curso básico de fisioterapia. Aí tem toda essa graduação. Aí você saiu daqui com 17 anos para estudar fisioterapia, no caso. Estética primeiro. A estética. Aí depois que você foi fazer a fisioterapia, a faculdade. Né? Então, quando você saiu daqui, você já tinha esse desejo, então, para essa área aí da beleza, da estética. Sim. Fale como que surgiu esse gosto. Assim, eu sempre falo que a aborrecência é uma coisa bem triste, né? Uhum. Mas... no começo, eu não ligava muito para a estética, estava naquela época tipo de, ai meu Deus, quero sair de casa porque minha mãe não deixa eu sair depois das 10, sabe aquela coisa? Vamos sair.
Daí minha primeira opção era fazer biologia marinha. Daí eu vi, bom, eu não sei nadar, então não dá pra fazer. Depois, eu fui e tentei fazer engenharia florestal. Que era uma área aqui bastante... que todo mundo tinha, mas eu falava assim, mas eu como engenheiro? E eu sempre, depois assim, dos meus 15, 16 anos, eu tive uma fase que eu tinha acne muito em evidência. Tanto que meu apelido, na época do colégio, era Choquito. Tinha uma raiva, que era, as acnes estavam muito assim, em evidência, né? E sempre eu tive algo assim que me incomodava no meu interior. Se você for ver meu Instagram, acho que esses dias eu postei uma foto minha de 10 anos atrás, como eu era, e mais para trás tem outros, né? Então, quando eu conheci a harmonização, foi por uma questão minha, pessoal, né? Para você melhorar... Para melhorar minha autoestima. Né? Eu tinha uma lapa no nariz e uma boca muito pequenininha. E a questão da acne também, né? Então, quando eu comecei a me tratar, eu falei, cara, esse negócio é legal. Mas eu não tinha alguém que me orientasse. Meus pais são muito humildes, né? Como eu falei, durante toda a minha faculdade, eu tive que trabalhar para poder pagar... a faculdade você fez aonde mesmo? Em Sescagem, em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa. Isso. Então você morava lá e trabalhava lá. Isso. E eu não... Eu falo que, assim, diferente dos herdeiros que só iam embora e só estudava e ainda para balada, eu não tenho nenhuma foto, assim, minha da época da faculdade em balada. Eu tenho foto minha de serviço e faculdade. Você trabalhou com o que lá? Eu trabalhei na Ótica Diniz. Na Ótica. Na Ótica Diniz. Tanto que eu falo que sou muito grato ao Breno, né? Que até hoje a gente é amigo. Ele vem de lá de Ponta Grossa para vir aqui em Arapoti para ser atendido por mim. E... ele virou cliente teu, então? Sim, virou paciente meu. E ele é um querido, assim... paciente, né? Paciente, não cliente, não. né? Como a gente fala na área da saúde, né? Sim, é paciente. Daí é paciente. Então, eu fiquei muitos anos na Ótica Diniz. Foi algo assim que ele me ajudou muito, porque na época do estágio ele me liberava. Porque além da faculdade, durante 5 anos, eu tinha aula no sábado. E tinha estágio no domingo. E daí eu tinha que trabalhar porque eu não conseguia repor tudo. Daí nas minhas férias que eu tinha do serviço, eu tinha que repor meu estágio. Então foi uma linha assim bem... corrida, bem tenebrosa, eu falo, né? Não é fácil. Mas eu não arrependo nenhum minuto. Mas quando eu fui fazer estética, eu achava que eu poderia fazer, tipo, eu vou fazer isso que fizeram em mim. Vou preencher minha boca. Daí eu vi que não era bem assim. Mas eu falei, bom, pelo menos eu vou aprender. Você foi procurar para saber como que era para melhorar a tua autoestima, aparência. Na verdade, eu comecei me tratando. E depois eu falei, nossa, isso é legal. Daí eu falei, vou trabalhar nessa área. Para fazer isso. Daí eu comecei com estética. Fiquei muitos anos trabalhando com limpeza, com massagem, com depilação a laser. Fiquei muito tempo. Por isso que eu falo que é uma profissão muito legal. A estética é uma profissão muito bacana. Inclusive, tenho várias amigas conhecidas que são esteticistas que eu falo que tem nome no mercado há anos, né? Então, só que tem essa questão. Eu cheguei lá, caí de paraquedas e falei, mas pera lá, isso não pode. Mas eu gostei da estética. Eu falei, é um negócio legal. E a estética me deu uma base clínica muito grande para começar, né? Eu falei, mas vamos lá. Daí eu comecei a entender um pouco mais, a gente vai amadurecendo e tudo mais. Terminei, eu falei, eu nem vou voltar embora, eu vou começar outra faculdade. Daí que eu fui para fisioterapia. Eu já sabia que existia dermatofuncional, né? Dentro da fisioterapia. E quando eu estava no último ano da fisioterapia, eu comecei a minha pós-graduação em dermatofuncional. Então eu terminei a pós, e daí nisso eu já fui chamado para trabalhar em Guaíra, que fica do lado do Paraguai. Fiquei lá, daí lá eu fiz outras pós-graduações, que eu falei, cosmetologia, biomedicina estética e tudo mais, e daí lá eu comecei a atuar. Trabalhar com botox, trabalhar com tudo mais, enfim. Aí que você entrou na área que você estava desejando. Exato. E nisso eu falei, é isso que eu quero para mim. E eu falei, e quando a gente trabalha com harmonização, às vezes a gente acha que é algo muito,
é para quem pode, ou tipo... Rico, né? Para rico. Não é bem assim que funciona. Antigamente, as cirurgias estéticas ela eram para uma elite. Hoje parece que popularizou bastante, Sim, né? exato. Até pela explosão, né, de locais onde antigamente você não poderia ter profissionais aqui atuando, fazendo esse tipo de atendimento. Hoje você tem, né? Exato. Quando a gente olha a harmonização facial, muitas vezes a gente vê muitas críticas, né? Principalmente atores, atrizes que fazem esses procedimentos e parece que fica uma cara meio artificial, parece um robô até, né? Como que você enxerga isso? E as pessoas às vezes olham essas harmonizações faciais e às vezes ficam meio com medo, né? A gente chama isso de desarmonização facial. Eu tava vendo até do Estênio Garcia, que ficou bem estranho, né? Só que, assim, existe dois vetores aí quando a gente fala sobre isso. Tá. Tem profissional que ele não quer saber sobre o resultado, ele quer saber sobre dinheiro. Sim, sim. Eu falo porque eu já fui paciente, né? Assim, nunca... As duas vezes que eu fui... Hoje quem me atende sou eu mesmo ou a minha parceira de curso, que é a doutora Tassiana. Mas antes eu tinha que deitar na maca de um profissional. E nunca ninguém me fez uma pergunta básica, por exemplo, assim, você tem alergia a alguma coisa? Você já tomou anestésico? Você já... Era assim, tipo, questão de 15, 20 minutos, terminou, foi, e nem passava orientação. E a gente via que e isso ainda acontece. Parece que sentava ali como se fosse sentar num corte de cabelo, cortar o cabelo. Exato. Corta assim, tipo pronto. Assim, se der BO, né? E então existe esse tipo de profissional. E esses profissionais, eles geralmente não pensam em nada da consequência do que vai acontecer com esse paciente. Ele vai ficar pensando em relação ao custo-benefício que ele vai ter. Só o dinheiro dele. O que vai acontecer com esse paciente, ele nem vai pensar. Por exemplo, eu vou deitar aqui na maca, meu paciente, eu vou fazer de qualquer jeito, e daí fica aquela coisa exagerada. Fica uma boca desse tamanho, aquelas bocas de pato, fica com o rosto inchado. Daí a gente vê, principalmente esses atores, teve a questão do Lucas Luco, que repercutiu por muito tempo, que ele fez uma harmonização. Sim. E teve que tirar tudo porque ele não se reconheceu, né? E a harmonização não é isso, né? Aí que a gente fala que também tem questão em profissional para profissional. Eu tenho que entender a dor do meu paciente, o que afeta ele, né? E a partir dali eu vou melhorar os traços que ele tem. Eu não vou transformar ele em outra pessoa. Eu vou melhorar o que ele já tem de bonito, sim, né? Sim. Agora, eu deitar uma pessoa e ficar replicando várias coisas, daí você vê... Esses dias eu estava até comentando com uma amiga minha, eu falei, parece que todo mundo tem um profissional, enfim, não vou falar nome, porque é totalmente contra a ética, ele deita assim os pacientes dele e todo mundo sai com a mesma cara. Parece tipo Tudo assim, irmão. um carimbo, sabe? Então tem essa questão do profissional. Hoje eu falo que eu atendo aqui em Arapoti, mas como eu viajo dando curso pelo HDF... É isso que eu ia até perguntar para você. Você precisa de um campo para trabalhar, né? Então Sim. Você entendeu que Arapoti é um campo bom para você trabalhar? Tem realmente pessoas aqui que estão interessadas mesmo em Sim. trabalhar, em ter esses atendimentos estéticos? Não? Tem. Pior que tem bastante. E se eu falar que assim, foi muito legal porque tinha gente que ia para fora, Sim. Né? Geralmente para Ponta Grossa ou para Venceslau, para fazer alguns procedimentos. E daí quando porque agora que eu estou sendo conhecido em Arapoti, né? Eu sou conhecido mais para fora como professor. Mas aqui em Arapoti, todo mundo sabe que eu atendo, mas não sabe onde que é. Inclusive você tem aí um bom número de seguidores nas redes sociais, né? Que acompanham o teu trabalho e valorizam o teu trabalho e acompanham aí como que funciona, né? O dia a dia da estética. E você é professor também, você dá aula na área da estética mesmo? Em que sentido? Da harmonização. Da harmonização, só especificamente da harmonização. Só harmonização. Eu ensino... aí dentro de uma pós-graduação ou como funciona o curso daí? É um curso, na verdade, voltado para o fisioterapeuta dermatofuncional. Né? O IHDF foi um projeto que foi desenvolvido pela doutora Tassiana, que é no canal Fisiodermato, que é um canal que ajuda aos fisioterapeutas dermatofuncional a se posicionar no mercado, principalmente nessa área dos injetáveis e dos invasivos. E daí ela desenvolveu esse projeto que foi o IHDF. Antes eu já lecionava em outro projeto, que não era esse, mas
Quando eu conheci ela, ela me fez esse convite e a gente está indo para o segundo, 2 anos juntos já, né? E a gente viaja pelo Brasil inteiro. Todo estado do Brasil a gente dá o curso uma vez por mês. Legal. Só que esse curso ele é voltado para fisioterapeuta, dermatofuncional, porque a terminologia que a gente fala, ela é mais científica. São 6 dias, teoricamente. 2 dias de aula teórica, que é online, e 4 dias são aula presencial, que daí a gente vai. Que daí a gente fala que é o hands-on, que é a mão na massa. É lá que o filho chora e a mãe não vê, né? Que daí lá eles vão, aprendem, entendem o que é uma agulha, o que é uma seringa, o que é uma cânula, o que é um anestésico, como que ele vai trabalhar, o que é um ácido hialurônico, como fazer um botox, daí eles aprendem tudo, né? E aí que a gente fica, por isso que a gente fala que a gente aceita outros profissionais da área de saúde, sim, mas às vezes, por exemplo, um dentista não tenha um entendimento tão 100% com a gente, porque a gente fala de uma linguagem mais corporal, por exemplo, ele não vai entender, né, em relação à anatomia corporal. Ele vai entender o facial, mas quando a gente falar para baixo, ele já vai ficar boiando. E no nosso curso a gente abrange tudo, né, todas as técnicas, como toxina botulínica, preenchedores, fios de PDO, o skin buster, mesoterapia, perda para gordura localizada, bioestimuladores de colágeno, então é tudo. Só que isso tanto para o facial para corporal. Então, às vezes, para um dentista, às vezes não seria tão bacana porque ele não vai poder atuar no corporal, né? Então, a gente sempre deixa isso muito claro. No caso, a harmonização facial, a gente sabe que você vai harmonizar ali o rosto da pessoa. Já vem da palavra da harmonia, sim, né? Transformar exatamente. Uma coisa que combine com o corpo dela, com a aparência dela. Você vai trazer harmonia para aquela aparência da pessoa, né? Como que funciona o procedimento em si, para quem não conhece? Você falou que colocam aí umas agulhinhas, umas coisas, né? Como que exatamente funciona? Por exemplo, hoje alguém está vendo aqui a nossa programação e quer ir lá na tua clínica, né? Fazer uma harmonização facial. Como que vai funcionar exatamente esse procedimento? Tá. Primeiro, eu sempre falo que, assim, que a pessoa tem que ir com muito tempo. Uhum. Porque, diferente dos... Eu falo porque como passei por muitos e eu vejo que ainda existem muitos assim, que deita e vai... isso que você falou. Pelo jeito você faz uma pesquisa com a pessoa, procura saber, para daí você chegar numa coisa que a pessoa quer. Exatamente. Né? Eu fico mais ou menos umas 2 horas conversando, primeiro perguntando tudo. Faz uma entrevista ali com a pessoa. Exatamente. A gente chama de ficha de anamnese. Que eu vou colher todos os dados dessa pessoa. Se ela já teve câncer, se ela é diabética, se ela tem hipertensão, se ela tem tireoide, se ela tem alguma doença autoimune, se ela tem alergia a alguma coisa, se ela já recebeu algum tipo de anestésico ou não. Para quê? Para que eu elimine qualquer tipo de complicação durante o procedimento. Que o paciente tenha confiança em mim. Acho que isso é primordial. Depois disso, a gente começa a perguntar o que incomoda o paciente, porque não sou eu que vou definir teoricamente. Meu nariz, o meu olho... não vou fazer, você precisa fazer tal coisa. Não, eu vou perguntar o que você precisa. A partir do momento que você me falar o que incomoda, eu vou falar, olha, então a gente vai fazer isso, 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 mas talvez se a gente fazer mais isso, pode ficar um pouco melhor. Daí entra a sugestão, depois que você já analisou o que a pessoa quer. Que ela quer. A gente chama isso de arquitetura facial. É igual fazer uma casa. A gente não faz o planejamento, a planta e tudo mais, simula como é. Sim. É a mesma coisa. Então eu vou, geralmente... Faz o projeto. Um projeto. Eu vou tirar a foto, eu vou mostrar, vai ficar assim, vai ficar desse jeito e tudo mais. Se a pessoa concordou, daí sim a gente deita na maca e começa a fazer. Procedimentos são totalmente indolores. Assim, eu falo 100% indolor é mentira. Mas não é uma coisa tipo, ai meu Deus, estou morrendo. Né? É que nem no dentista, às vezes ali. Exatamente. Fazer uma obturaçãozinha. Exatamente, a mesma coisa. E na minha clínica, para quem tem muito medo, eu tenho o aparelho do óxido nitroso. Não sei se você já ouviu falar. Aquele que coloca para cheirar e a pessoa dá uma apagada. É uma sedação consciente. Né? A pessoa, ela escuta tudo que ela fala. Mas a nível de dor, o limiar de dor dela aumenta. Ou seja, o que ela não tolerava de dor, ela tolera. Entende? Então acaba que a pessoa fica lá, eu falo que dá uma relaxada no tônus muscular, parece até que... Você começa a dar umas risadas. E tem gente que dá risada, tem gente que chora, porque ele é um negócio que realmente mexe assim
corpo, com o sistema neural, tudo mais. Sim, Deixa muito deixa a pessoa relaxado. bem relaxada, né? E então tem também esse recurso na clínica, né? Que tem gente que realmente não tem pavor de agulha. Então, então vamos para Então essa harmonização facial ela é toda feita com agulha, no caso. Sim, não tem nada que seja feita sem agulha. Além da agulha, a gente tem uma cânula, né, que também é utilizada. A cânula é como se fosse um canudinho bem fininho, né, só que ele arromba. E daí a gente usa para fazer vetores. Entendi. Né? Além de cânula, agulha, a gente também trabalha com fios, que são fios que são inseridos, né? E ele tem tramas. E a gente faz para fazer aquela sustentação, para dar aquela erguidinha. A gente dá um pontinho aqui e ele ergue. E a pessoa fica mais... Né, dá aquela pele que está caída, de repente dá aquela esticada e fica... Exatamente. Então, tudo vai depender do que a pessoa quer. Além disso, daí o que não tem agulha são os peelings. Só que, quando eu falo sobre peelings, hoje eu não trabalho com peeling físico. Quando a gente fala sobre peeling físico, a gente fala sobre peeling de cristal, diamantado, essas coisas. Geralmente é mais esteticista que trabalha com isso. Eu trabalho com peelings químicos, né? Que é, por exemplo, o retinóico, ATA, né? São peelings descamativos, né? Então, quem tem aquela pele que tem algumas texturas ou até pigmentos, a gente faz aquilo, fica feio. Fica bem feio, uns 15, 20 dias, dependendo do peeling e da porcentagem que ele tem. Uhum. A pessoa não pode tomar sol de jeito nenhum. Vira aquele cascão. Não sei se você chegou já a ver alguma coisa assim. Tipo, não cheguei bem a ver, mas... Fica bem feio. Eu falo que é tipo borboleta. Tem que ficar no casulo esperando para depois ficar bonito e florescer, né? Florescer, virar borboleta. Então, existem esses tipos de peelings também que a gente trabalha. Mas, assim, falar que para se livrar de uma agulhada é só nos peelings mesmo. O restante sempre vai ter uma espetadinha. Mas, como a gente trabalha com comportas de dor, sempre tem uma técnica para evitar essa dor. Por exemplo, tem dispositivos que ele vibra. E na hora da puntura, a pessoa sente a vibração e não sente a puntura. Então, existem hoje em dia muitos recursos tecnológicos para que nós, como profissionais, dê o máximo de conforto para o nosso paciente. Né? E você, no caso, você passou por esse procedimento do preenchimento labial, da harmonização facial, mas mesmo sendo uma pessoa nova, jovem, você tem 31 anos, você acredita que era necessário, por exemplo, ou é só para a pessoa que tem uma certa idade, ou não existe idade para a pessoa que quer fazer? Não existe idade. A harmonização facial é para a pessoa que quer ter uma aparência diferente. Às vezes é alguma coisa que está incomodando. Quem você falou, o nariz teu que estava incomodando. Exato. A acne que estava incomodando. Exato. Eu falo que a harmonização facial é um contrato de amor próprio que você assina com você mesmo. Claro que a gente não vai fazer em um adolescente de 15 anos uma coisa dessa, né? Tem profissional que faz. Eu não acredito nisso, porque a gente tem que pensar que quando a gente fala sobre um adolescente, tem todo o processo de maturação, a pessoa vai evoluir ainda, vai desenvolver, e talvez mude, a pessoa não se incomode tanto. Mas a partir dos 18 anos de idade, a pessoa já pode começar a fazer. Existe, por exemplo, a técnica do Botox preventivo, que é excelente, que é para evitar as linhas de expressões. Né? O preenchimento labial, no meu caso, depois, deu uma olhadinha, tem um antes e depois, eu realmente não tinha nada do lado. Quando eu sorria... Inclusive na tua rede social, né? Passe aí já para o pessoal acompanhar, já pode estar acessando aí. @Dr. Isaías Ferreira. Para quem quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, o que é a harmonização... Depois você vai repetir depois no final. Depois no final eu passo Então o pessoal vai acompanhar lá, tem sempre o antes e depois. Sim. Né? Inclusive a gente compartilhou na nossa página na TV Campos Floridos alguns procedimentos que você destacou lá também, né? O antes e depois, e realmente é uma coisa assim que muda, né? Que nem você falou, a pessoa tem uma linha ali na boca dela que ela não gosta, né? É muito fina. Eu quero ter uma boca um pouco mais carnuda, né? Eu falo que o meu calcanhar daqui sempre foi o meu nariz e minha boca, né? E a outra coisa que me incomodava é que eu tinha um sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, que a gente fala, né? Desde jovem eu tive isso. Sim. Sempre tive marcado. E eu tinha muitas ruguinhas na testa. Isso está relacionado a vários fatores, desde fatores genéticos e também a fatores extrínsecos. Por exemplo, quando a gente fala extrínsecos, são fatores ambientais. Por exemplo,
Quando eu tinha 14 anos, eu não sabia para que servia protetor solar, eu não sabia que precisava tomar água, eu não sabia nada disso, né? Foi depois que eu fui descobrindo com o tempo e estudando, né? E a maioria das pessoas não tem essa conscientização, né? Por exemplo, qual a importância de tomar água? Isso que eu falava pra você, a água aqui, ó, a gente tá aqui com a água tomando Ah. aqui, e num tempo desse com calor, porque, né? É tão fundamental, porque a água hidrata a pele, né? Não só hidrata, a água ela tem vários benefícios. Não só para hidratação, mas sim, por exemplo, para trazer nutrientes, melhorar a oxigenação sanguínea, melhorar a troca gasosa, né? A metabolização Fica com como a um pele todo. literalmente mais boa mesmo. Exatamente, a gente vai prevenir os fatores. E além... A alimentação, a ela alimentação é totalmente... O cara que gosta, por exemplo, muito lanche, que nem eu, assim, condimentado, né? Isso aí é o terror, né? É o terror. Pele oleosa, E não só isso, a gente fala sobre... tem os fatores que a gente vai adquirindo ao longo do prazo. Por exemplo, uma diabetes, triglicírios altos, né? A gente tem até a questão da própria tireoide, que ela pode começar o hormônio a oscilar e a pessoa também ter em relação ao sódio, né? Sim. Quando a gente fala hoje sobre fast foods ou alimentos que tem muito condimento, essa questão da tireoide, ela já tem estudos mostrando o quanto ela é prejudicial. E quando a gente fala da pele em si, tudo que tem açúcar, né, a gente fala, ela faz uma glicação. O que é glicar? Eu tenho lá minha fibra de colágeno, que é o que dá sustentação no meu rosto, e essa glicação, ela vai quebrar, e ela vai deixando aquela pele com aquele aspecto de laranja, com aquele aspecto sem viço, sem textura, sem brilho, vai ficando aquela pele envelhecida. Sim. Né? O protetor solar, por exemplo, as pessoas acham que o protetor solar é só para usar na praia, ou para usar só no verão. Essa luz que a gente está aqui agora, a luz do celular, a luz da televisão, a luz do computador, tudo isso, ele faz, a longo do prazo, com que o processo do envelhecimento ele vá acelerando, né? A nossa pele ela vai perdendo a qualidade de fatores de crescimento, de colágeno, de elastina. Exatamente. Então, assim, só que isso também é uma coisa que antigamente eu via que era algo que era mais comunicativo e visual em rede nacional. Por exemplo, até o cigarro, né? Tinha comerciais falando sobre o problema do cigarro. Hoje em dia não tem mais na televisão, nem na rádio. Tinha comercial falando, Pedro Bial, sol, né? Lembra do Pedro Bial? Use protetor solar. Sim. Né? Tinha uma conscientização. Hoje em dia não tem mais. E as pessoas não sabem. Talvez o pessoal não tenha achado, não, a gente já ensinou demais e parece que virou um clichê, né? Você falar isso, né? Exatamente. E daí, na verdade, é aí que está o erro, né? Para as novas gerações não crescem, né? Exatamente. Eu cresci sempre num ambiente onde falava-se de efeito estufa, falava-se da questão, né, do aquecimento global. Então, a gente cresceu com um pouco mais dessa consciência, né? Exato. Do horário do sol mesmo, né? Do sol das 10 até as 16 horas, que não deve ser... você não pode tomar um solzinho, né, nesse horário. Tem até as 10 horas, dependendo do horário hoje, com o calor, até umas 9, 8 horas da manhã no máximo, e depois das 5, né? Exato. Do jeito que o sol anda ultimamente, né? E veja como é. Na nossa época, a gente tinha essa conscientização do efeito estufa, de que isso ia acontecer, né? Das calotas polares e tudo mais. Hoje a gente está presenciando um terror. Presenciando os efeitos. Os efeitos do que lá atrás a gente podia... Mas era aquela coisa, tipo, entra por um ouvido, sai pelo outro. As pessoas porque não é na hora, né? Exatamente. É que nem você, não, eu vou comer um sanduíche agora aqui, eu não vou ter um infarto depois que eu comi o sanduíche. Mas depois de 10 anos comendo aquele sanduíche, eu posso ter um infarto. Exatamente. É a somatória, né, de vários fatos que vai fazer isso. A gente teve, esse tempo atrás, eu vi uma menina que ela teve um AVC com 24 anos. Imagina. E é pela alimentação. Então a gente fala que essa questão do muito fácil, né? Tipo, o miojo, 3 minutos fica pronto. Eu não vou falar o nome, mas vou lá naquele lugar que vende lanche, para o meu carro, 15 minutos fica pronto. Vou pedir uma pizza e tá pronto. Não vou falar que eu não como, tá? Que é mentira. Mas assim, é uma vez por mês.
Uma vez por mês, para comer uma pizzazinha Exatamente. ou um sanduíche. Às vezes escapa final de semana, tipo, né? Vou na casa da minha mãe comer uma panqueca, um negócio apaixonado pela panqueca da minha mãe. Imagina. Né? Mas assim, a minha rotina dentro da minha casa, por exemplo, não tem açúcar. Né? O café que eu tomo é zero açúcar. Eu falo que quem toma café com açúcar não sabe o que está tomando. Não me fale isso que eu tomo todo dia. Com açúcar? Com açúcar. Mas quando você começar a tirar, você vai sentir o gosto do café. Né? Porque eu sou apaixonada por café. Quando eu vou para Belo Horizonte dar curso lá, tem uma loja que é de café com especiarias, né? Sim. Eu trago sacolas, porque eu sou doente pelo café. E o café é uma coisa que faz bem. Café, como que fala? O adorador do café? Totalmente. Eu falo que eu sou cafeinático, eu sou tudo. Porque sem café, eu falo assim, às vezes eu vou mandar mensagem para alguém, daí eu falo, calma que eu tô fazendo download. Mas no caso do café, por exemplo, muito café não vai causar prejuízo na pele, por exemplo? Não. Ele pode causar prejuízo no sistema metabólico. Porque quando a gente fala sobre café, ele é um agente que acelera, né? Ele é um agente fenotrópico. Então, assim, em certo ponto, ele é bom. Mas tudo que é demais, ele não é legal. Até a própria água, se a gente tomar demais, não é legal. Verdade. O mínimo de a gente tomar por dia é de 2 a 3 litros de água. Se tomar 5 já é demais. Já é demais, né? E a gente tem que entender que água é água, café é café, chá, açúcar é açúcar. Tem gente que fala assim, mas eu tomo 2 copos d'água e fico o dia inteiro tomando chá. A partir do momento que você colocou um ativo, alguma coisa ali, já não é mais água pura. Né? Então você perdeu a questão da água em si. Sim, né? Sim. Então isso também é uma coisa que as pessoas não sabem, não entendem. E tudo isso a gente está falando assim, o que tem a ver com a harmonização? Tem tudo a ver. Eu posso falar para você ver assim, vamos fazer um bioestimulador, vamos fazer uma toxina botulínica, vamos melhorar a tua de pele, daí você vai lá e continua comendo, tendo os hábitos que você tem. Porque muitos profissionais não dão orientação, né? Sim. Claro que eu não posso, por exemplo, fazer para você assim, coma tal coisa, tantas gramas, porque eu não sou um nutricionista. Isso é um nutrólogo ou um nutricionista. Mas eu vou orientar, evite comer açúcar, tenha hábitos de vida mais saudáveis, né? Isso eu tenho que fazer e falar. Porque senão o paciente vai, teoricamente, fazer um investimento na pele dele e vai continuar glicando, vai perder ali a questão do colágeno, da própria qualidade da pele pela alimentação, né? Eu falo que, assim, depois que meu pai faleceu, eu entrei em um processo de depressão muito forte. Teu pai faleceu faz quantos anos já? Vai fazer 4 anos. Faz pouco tempo, então. Faz pouco tempo. E quando ele faleceu, eu tive que tomar muito medicamento. E desses medicamentos tinha muito corticoide. E o corticoide faz engordar. E eu comecei o desmame ano passado. E esse ano, foi assim, hoje eu tomo um medicamento só. Tanto que agora faz 8 meses que eu comecei. Em 8 meses eu perdi mais de 63 quilos. Claro que... Hoje você está no teu peso ideal, você acha? Estou no meu peso ideal, agora sim. Porque o pessoal tem muito essa questão, a questão da aparência da pessoa, ela também digamos assim, é uma propaganda para a pessoa, né? Você que trabalha nessa questão da estética, você sabe que a aparência é essencial, né? Porque isso aí é o teu cartão de visita, digamos assim. É melhor que você entregar um cartão de visita. Eu vejo muita gente falando, tem personal trainer assim, o cara tá acima do peso e tal, mas é personal trainer. Mas daí a pessoa já pensa, né? Que tipo de personal trainer que é? É o que eu falo. Como que você vai vender se você não vive o que você vende? Né? Eu acho que eu seria muito antiético, tanto com meus alunos ou quanto meus pacientes, se eu não vivesse o que eu vendo. Né? Como que eu vou falar? Eu vou chegar para você e falar assim, vamos cuidar para você, mas eu tô tudo acabado. Tô com a minha pele, meu corpo tá tudo virado no giant, como diz, né? O ditado. Então, eu acho que a gente tem que ser referência naquilo que a gente faz, né? Isso não só na harmonização, mas em todas as áreas. A gente tem que vivenciar 100% aquilo que a gente vende. Senão, a gente não vai ter essa métrica de reconhecimento como profissional. Vai falar que é um doido, né? Porque não cuida nem dele mesmo, vai querer cuidar dos outros. Então, eu acho que isso tem que ser levado muito a sério, né? Eu falo que... a forma de você se posicionar até mesmo nas redes sociais, isso interfere muito.
Se você for entrar na minha rede social, no meu perfil, você não vai ver uma foto minha embalada, mesmo que eu não jogo vou, né? Eu falo que eu virei um jovem senhor. Mas você não vai ver a foto minha embalada, bebendo, em festa, em fervo. Não. Na minha rede social você vai ver conteúdos relevantes e a harmonização, a saúde, a qualidade de vida. Agora você vai ver, sei lá, em outro profissional, e você vai ver o cara começa a postar vida louca, não sei o quê. E você não vai ter credibilidade, né? Até a forma como eu vou receber você na minha clínica. Sim, né? sim. Se eu tiver com um shorts, um chinelão velho e uma camiseta, você vai ter credibilidade comigo? Então você vai olhar e assim, nossa, que cara é esse? Né? Então eu falo que é tudo um conjunto de um todo. A gente tem que pensar na somatória dos fatos que eu vou agregar, né? Porque o paciente ele está pagando pela experiência, pela tudo que é sensorial, o cheiro que a clínica tem, o modo como ele é tratado, o cafezinho que é oferecido, a água que é oferecida, o modo como ele é recebido, tudo isso é uma parte sensorial para que ele tenha uma boa experiência, né? Porque, como eu falei, a harmonização é mais do que querer injetar ou tudo mais. É querer cuidar da dor daquele paciente, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Doutor Isaías, no caso, por exemplo, tem prazo de validade para harmonização facial? A pessoa vai fazer uma harmonização facial hoje, isso aí ela vai estar boa até quando? O que ela tem que fazer para manter? Você já falou os cuidados, né? A pessoa tem que cuidar bem da pele, tem que usar protetor solar, tem que se alimentar bem. Isso aí vai ajudar a manter a harmonização facial. Mas existe um prazo de validade, assim, no procedimento? Que daí a pessoa vai ter que fazer, depois de um período, ela tem que fazer novamente? Sim, sim. Existe. Além da alimentação, a gente sempre fala sobre a suplementação, né? Como fármacos que a gente fala, silício, vitamina C, vitamina D, K2. A gente sempre faz, o meu paciente sempre sai com um receituário para poder comprar e ter uma durabilidade maior desse procedimento. Mas nada arde eterno, né? Por exemplo, uma toxina botulínica. Tem gente que fala, minha toxina dura 5, 6 meses. Mentira, tá em bula. Dura de 3 a 4 meses, né? E pessoas que são atletas, né? O que a toxina faz? A toxina ela vai fazer uma paralisação da musculatura. Então, por isso que fica com a testa lisa, com as ruguinhas somem. Agora, se eu sou um atleta, começo a fazer... O que eu vou recrutar a fibra muscular e a toxina vai sair antes do tempo. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de bioestimulador de colágeno, que é um dos mais procurados hoje na harmonização, né, pela qualidade da pele e pelos efeitos que ele dá. Ele dura até 2 anos. Tem uma durabilidade muito grande. Preenchimento labial, preenchimento full face, né? Depende da reticulação. Existem várias reticulações, existem várias marcas. Você aplica tipo uma agulha ali no lábio da pessoa e injeta o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, hialurônico. Isso aí a longo prazo não vai causar nenhum tipo de efeito colateral, alguma coisa assim? Não, porque na verdade o ácido hialurônico já está no nosso organismo. Você só vai dar uma... A gente vai colocar ele em grande escala, né? Só que material sintetizado, mas é o ácido hialurônico. Só que existem reticulações. Quando a gente fala sobre reticulação, por exemplo, assim, um é mais grosso, um é mais fino, um é mais pesado, um é mais leve. Então, tudo depende disso, né? Quanto tempo. Mas, por exemplo, o preenchimento dura basicamente 1 ano, 1 ano e meio, tá? Daí a pessoa vai ter que ficar refazendo para manter, se ela gostar daquilo. Por exemplo, uma vez por ano, eu me furo para manter o rosto que eu tenho hoje, né? Então, assim, ela não é uma coisa que é definitiva, e isso, de certo modo, é algo bom, porque às vezes a pessoa pode até se incomodar com alguma coisa que ficou, e ela pode reverter, a gente pode consertar isso. Tá. A pergunta aqui do Carlão, ele não tá conosco aqui, ouviu? Mas ele mandou uma pergunta para você. Joia. Ele já falou, ele já meio que falou isso aí. Ele perguntou a partir de qual idade que a pessoa já pode fazer harmonização facial. E daí ele gostaria de saber, ele já falou também, você estudou aqui em Arapoti, também estudou no CESP, né? Ele falou também do início, né? Mas fale assim, a partir de qual idade... É claro que ele falou, né? Uma adolescente, você não vai fazer um adolescente, você não vai fazer um procedimento, né? Tem gente que faz. Né? Mas eu acho que mas não existe uma limitação assim de idade, falar a partir de tal idade, por exemplo. A partir dos 18 anos a gente começa a ver. Você já, se a pessoa quiser, você já. Exatamente. Eu falo porque assim, mesmo que
quando a gente fala sobre menor de idade, a gente sabe que tem o termo de conscientização dos Sim, pais. dos pais. Mas mesmo assim, isso, se for levado para a justiça depois, não vai ter tanto peso aí. Então eu falo que não é nem questão de não me garantir, mas é questão de realmente a questão da maturidade da criança, né? Do Saber o que ela quer, né? Exatamente. Então acho que antes 18 anos ali é a idade que a pessoa está apta, inclusive, para dirigir, né? A tomar suas decisões, tomar suas né? decisões. Então eu acho que a partir dos 18 anos a pessoa já consegue fazer. A não ser, por exemplo, daí fugindo da área que eu trabalho, né? Mas, por exemplo, uma esteticista que faz limpeza de pele, uma criança com 12 anos já pode fazer, né? Que não é algo que vá invadir a pele, né? Ou injetar alguma coisa. É mais pela qualidade, né? Quando eu estava, na época do Choquito, que eu falei que Choquito, eu vivia eu tinha 12, 13 anos. E você é filho único? Você tem irmãos? Não, eu sou caçula. O caçula, você é o mais caçula. Minha mãe teve o Gil, que faleceu com 23 anos de lúpus. Nossa. Daí eu tenho minha irmã, a Janaína, que ela é professora em Jacareíva. Não sei se é professora ou psicopedagoga, alguma coisa assim. Ela é tanta coisa que ela fez sorrindo de cara. Mas trabalha com a escola. Ela trabalha com a escola. Eu sei que ela é assim a cabeça. A Mônica, que também está se formando e já trabalha como professora. Tem a Raquel, que inclusive trabalha na Ering. Quando vocês quiserem comprar roupa, vão lá atrás da Raquel. E daí tem eu, que sou o raspo do tacho, temporão, que saí. Daí então você é o único homem que ficou da família. Então hoje tem 3 irmãs e você. E eu. Isso. E no caso, como que foi para você essa perda do seu irmão, assim, tão jovem? Olha, eu não lembro. Você era muito pequeno? Faleceu, eu era bem novinho. Eu tinha, acho que uns... Minha mãe vamos falar a data, mas eu acho que tinha em torno de 5, 6 anos. Você era uma criança. Então, eu era uma criança, não lembro muito bem. O que eu lembro foi a morte do meu pai, né, que foi recente. 4 anos. Né? E 6 meses depois, meu avô faleceu. Então, isso foi balou, você já falou, né? Sim. Passou por um período de depressão e agora que você está meio que se desligando, inclusive, desses medicamentos e tal. O medicamento, no caso, esse tipo de medicamento atrapalha também na questão da estética da pessoa? Né? Totalmente. Como eu falei, alguns medicamentos têm corticoides, né? Ele faz essa questão de retenção hídrica, que é a retenção de líquido na água, a pessoa começa a inchar. E alguns, por exemplo, se eu fazer uma toxina botulínica, vou falar porque a toxina botulínica, o Botox, todo mundo conhece. Sim, né? Sim. Se eu tomar, por exemplo, um antibiótico ou um anti-inflamatório, ele vai cortar o efeito. Então, tudo que é medicamento, ele, vamos dizer assim, ele perde a potência do tratamento, entendeu? Se eu for fazer um Botox, se eu for fazer um fio de PDO, um bioestimulador, um preenchedor, dependendo do medicamento que eu tomo, ele vai cortar o efeito desejado que a gente tinha, entende? Então, acaba que a medicação, ela tem uma interação, sim, com o procedimento. Entendi. E no caso, você, né, exatamente, você falou que cada ano você faz o procedimento estético, né? O que você colocou aí? Você falou de fios de PDO, colágeno, o ácido hialurônico, então esses procedimentos foram todos feitos aí? Tudo que você possa imaginar tem aqui. Eu falo fio de PDO, tipo, o que é? Um fiozinho que coloca por dentro? Como isso. Fala fio porque parece um fio mesmo. Um fio mesmo. Que é injetado dentro da pele. Isso. Existem os fios lisos. Esse fio é que vai dar sustentação, no caso, para o rosto, que nem você falou que vai manter a elasticidade ali. Lifting, exatamente. Existe um fio agulhado e existe um fio canulado. Qual que é a diferença? O agulhado, ele é um fio liso, ele não tem trama. Eu vou injetar, vou depositar e aonde eu deixei ali, ele vai formar um cordão fibrótico, vai aumentar a espessura dérmica da pele. Daí eu tenho o fio canulado, que é o fio de tração, que a gente chama. É como se fosse um fio compridão e ele tem várias garrinhas. Entendi. Garrinhas mesmo. E quando a gente introduz, a gente vai grudando essas garras e ela vai, na hora de puxar, e daí dá aquele efeito de lifting que as pessoas querem, né? Dá aquela erguidinha. O que eu posso falar para você, o que eu já fiz? Eu já coloquei 60 fios lisos, 30 de cada lado.
Esses fios aí, eles somem com o tempo? Eles se dissolvem? Como que funciona? Ele faz um processo de hidrólise, né? Aham. Ele não fica aparente, né? Como Aham. ele fica numa Sim, camada sim. mais profunda da Externa. pele e Interna, né? interna, ele dura quase 2 anos. Então ele tem uma funcionalidade boa, mas ele é mais pela questão da espessura e pela produção de colágeno da pele. Entendi. Ele não vai mudar tanto a estrutura da pele, a fisionomia. Sim, sim, sim. Já fiz, só esse ano eu fiz 7 sessões de bioestimulador de colágeno, né? Que é a aplicação ou de hidroxapatita de cálcio, que ela dá um efeito de volume também, ou ácido polilático. Existem outros ativos que são bioestimuladores de colágeno, né? Já fiz 7 esse ano. E agora, recentemente, eu fiz o retoque do meu preenchedor. Uhum. Foi usado 15 ml de ácido hialurônico no meu rosto. Daí a gente fala, nossa, 15 ml, quanta coisa. Não é nada, é uma sujeirinha. Se a gente for pegar uma seringa e colocar 1 ml para mostrar, dá exatamente uma gotinha muito pequena. Então, as pessoas ressuscitam, nossa, 15 ml. Eu falo assim, meu Deus, se eu tivesse mais dinheiro eu colocava mais, porque é pouco. Quando você olha no meu rosto, não fica uma coisa assim, tipo, meu Deus, isso daí está preenchido. Olhando pra você, você tá ali com uma aparência normal, natural. Natural, Né? exatamente. Não parece que tem nada aí, né? No que foi feito. Aí que eu acho que é isso que é a harmonização. É você deixar olhar pra pessoa e falar, nossa, natural, né? Tá bom assim, tá bonito, não sei o que Agora a pessoa fica que ela parece meio sintética, meio robótica, daí parece até... Exatamente. Parece que a Rosana também, aquela cantora, não sei se você chegou a ver, sim, que ela foi acho que no Luciano Huck, daí causou um certo mal-estar também, uma repercussão, assim, por causa da aparência dela. Sim. Também, né, resultado de uma harmonização facial que não foi bem ficou mais para desarmonização do que para harmonização, né? Exato. É isso que eu tô falando. E é contra isso que vocês têm que trabalhar, né? A gente luta contra isso. Só que ainda, enquanto houver pessoas que não pensam na qualidade do paciente... Pois mas aí que eu penso, são pessoas que são famosas, por exemplo, Tênia Garcia, a Rosana, claro, que pessoas não vão lembrar dela, mas o pessoal que era dos anos 80, 90, ela é uma das cantoras mais famosas da época, né? E daí a pessoa vai ver a pessoa agora e vê a cara dela, até se assusta, na verdade parece que está com uma máscara ali, né? Exato, mas isso daí, né, é a questão do profissional, entendeu? Por exemplo, acho que você vai saber, a Cher. Sei. Ninguém diz, né? Envelhece. A mulher não envelhece. Ninguém diz que ali foi feito um procedimento. Exatamente. Né? Então, que é uma coisa que ficou natural. Exato. Né? Atrás dela tem um profissional muito bom que entende essa questão da arquitetura facial. Né? Se a gente for pensar, eu vou falar que talvez seja mais plausível para a década de hoje que a gente fala, mas na minha adolescência eu escutava a Avril Lavigne. Né? Então, quando eu tinha 14 anos, aí ela já estava com quase 30. Hoje ela tá, acho que com 50, 60 anos. Tá com cara de... Ela tá com a mesma cara. É harmonização também. É harmonização. E aí que eu falo, é a questão do planejamento. É saber olhar para aquela pessoa e não pecar no excesso. Fazer com que ela fique bonita com o que ela já tem. Entendeu? Doutor, tem até algumas participações aqui, né? O Luiz Carlos de Camargo mandou mensagem. A Camila Ribeiro, excelente profissional, com um conhecimento enorme, doutor Isaías. Também a Márcia Regina Aplevix. Boa noite, meu professor é maravilhoso. Também escreveu aqui a Sabrina também, agora sumiu aqui. Mas a Sabrina também escreveu. Então, bastante pessoas aqui participando. Olha que joia. A Sabrina Fiore, amo o Tiaga. Tiaga, essa é uma história. Ah, é? O que é isso aí? Bom, quando eu e a doutora Tassi, quando a gente se uniu para esse projeto, quase 10 anos atrás, eu trabalhava com uma pessoa e ela trabalhava com uma outra pessoa. E vamos dizer assim que houve um desatento comigo e essa outra pessoa e ela com essa outra pessoa. E quando a gente se uniu, como a gente tinha um certo número de seguidores, a gente era conhecidos na área pela rede, né, na internet, a gente falou, vai dar o que falar. Daí tem um meme que são 2 homossexuais que lhe falam assim, é porque eu e minha amiga Tiaga, a gente não dá bola, a gente nasceu para ser estrela e brilhar na nossa cidade.
E daí a gente começou a se chamar de Tiaga. E levou uma repercussão que um dia a gente estava tão cansado porque a aula começa às 8 da manhã e termina às 10. A gente só olhou pra mulher e até falou... A mulher até perguntou, tava tudo em ordem, alguma coisa assim. Eu olhei e falei assim, tava tudo certo, Tiaga. E tipo, pegou. E daí hoje em dia, uma das pautas do EHDF, né? Que o curso se chama Imersão à Harmonização Dermatofuncional. A gente fala que todo mundo que entra vira Tiaga. Porque eu também tenho uma dificuldade muito grande de decorar nome de aluno. Então todo mundo fala assim, ô Tiaga, não sei o quê. Daí às vezes tem alguma coisa assim... tem homens também que vão no curso, mas a grande maioria é um público feminino que trabalha. Daí às vezes tem uma que colocou um silicone, tá bonitão, eu falo assim, o Tiago Tetuda, não sei o quê. Sempre tem um apelido assim. E é um carinho que a gente acaba adotando, né? Sim, e elas uma forma carinhosa de você exatamente. lidar com alguém, né? Tratar alguém. Me manda mensagem, Tiago, como é que você tá? Eu falo, Tiago, tá tudo bem, e você, que saudade. E fica, assim, e a gente cria um laço. A gente fala assim que o HDF é uma família, né? Esse curso você dá presencial ou é virtual? É presencial. É online, 2 dias online, e depois a pessoa vai pro presencial, fica 4 dias com a gente. Onde que é, em Ponta Grossa? Não, é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Vocês vão... Em cada estado. Presencial. Por exemplo, agora, eu não sei, eu sei que em janeiro em São Paulo, a gente vai para o Rio de Janeiro, vai para Belo Horizonte, vai para Goiânia, e eu não tenho de cabeça, mas todo mês a gente vai para um estado, sabe? E assim, são dias intensos, né? Que a gente começa às 8, vai até às 10 junto, na praxe e tudo mais. Eu falo, não tem como a gente não pegar um carinho, né, com esses alunos. Sim. A gente acaba trocando, tem uma pausa ali pro coffee, a gente troca uma ideia e tudo mais. E a gente tem o suporte, né, depois disso, né, que a gente fica durante 2 anos conversando ali. Se o aluno tem uma dúvida, a gente fica tirando, a gente acompanha os alunos nas redes sociais. Então a gente cria um carinho. A gente fala que a HDF é mais do que um curso, é uma família, né, que a gente está aí conquistando o território nacional a grande escala. E até internacional, porque já veio gente isso que eu ia perguntar para você, doutor Isaías, o pessoal de Arapoti que não conhece o doutor Isaías, dimensione para essas pessoas, né, como que você é nesse meio, né, como que você tem muitos seguidores ali nas redes sociais, você tem um nome bastante conhecido na área da estética, da dermatologia funcional, né? Tenta explicar para a pessoa de Arapoti que não conhece muito a área da estética, dimensionar o teu renome dentro dessa área. Eu fico até sem jeito. Eu sei que é uma coisa às vezes muito chata, né? A pessoa se constrange de falar que vai parecer, não quero me aparecer, não quero me achar e tal. Mas as pessoas precisam saber, né? Para entender, porque tem gente que não conhece né, a área, né? E tem gente que nem sabe que eu existo. E outra coisa, e você é uma pessoa que saiu de Arapoti, que hoje tem destaque nessa área da estética, né? Então, a pessoa precisa entender, né, que a pessoa que sai aqui de Arapoti, de origem humilde, ela tem capacidade de alcançar os seus objetivos, né? Então, explique para o pessoal tentar dimensionar um pouco da tua representatividade nessa área da estética aí. Bom, eu cresci muito na rede social, na rede vizinha, no Instagram, principalmente, porque com vídeos meus, me auto-aplicando. Você está chegando quase com 30 mil seguidores. Quase 30 mil seguidores, E orgânico, sem nenhuma... Sem impulsionar, sem nada. Só com o teu trabalho. Só com o meu trabalho. Eu falo assim, às vezes, tipo, olha, gente, hoje eu estou fazendo skincare, estou passando uma máscara de tal coisa, não sei o que, tipo, coisas assim, mas que as pessoas gostam de saber. Quem é meu público hoje no Instagram, quem é paciente vira meu seguidor. Mas quem é mais são os profissionais da área, né? E de áreas afins, né, também, que me seguem. Hoje eu tenho algumas patrocinadores, por exemplo, quando eu falo que quem vê o Isaías no Instagram, acho que já chegaram a falar assim, nossa, esse cara deve ser um metido, porque as fotos dele, ó, o tico, não sei o que, não sei o que. É isso que eu vou dizer para você. Quando eu olhei as fotos, eu pensei, ele deve ser uma pessoa bem séria e tal. Aí quando eu vi aqui, eu já vi que ele era uma pessoa bem tranquila, bem relax, bem gente boa, né? Então, quando a gente vê a pessoa pessoalmente, é diferente, né? Sim. Então, quebra essa... Então, a foto tua dá um medo. Dá medo. Dá um medo da pessoa. As pessoas falam assim, nossa, você parece ser muito metido.
metido, Muito metido. soberbo. Eu falo, gente do céu, para com isso. Mas é que, por exemplo, assim, eu falo até, Deus foi muito bom comigo, sabe? Eu falo que Deus é bom o tempo todo. Por isso que eu falo que eu nunca esqueço as minhas origens. Eu acho que isso faz a gente seguir em frente e conseguir. Como eu falei, minha família, eu vim na família humilde. Infelizmente, eu sei que se eles pudessem me bancar naquela época, eles tirariam do deles para poder me bancar. Eu tenho certeza, pessoal. Mas eles não tinham como. Mas eles me deram o que eu mais precisava, que era o amor e a educação. Foi isso. E com isso eu consegui conquistar o meu lugar no espaço. Né? Hoje eu tenho parcerias, eu tenho até a minha linha de cosméticos, né? Que é o Lips Recovery. Tem pessoal tua mesmo? Pessoal minha, que é a Naturale, que é uma empresa de Porto Alegre, que fabrica com o meu nome assinado e tudo mais. Assinatura do... Minha assinatura do Dr. Zé Ferreira. Tem uma linha de dermocosméticos, tem uma linha até de cápsulas para pele desenvolvida. E tem a Atna, que é um site, uma empresa de roupas voltada para o público masculino, que também me patrocina. E assim, tudo foi de pouquinho em pouquinho, sabe? Eu falo que... Trabalho de formiguinha. De formiguinha. Eu falo que a gente sempre... quando a gente tem um foco e determinação, a gente consegue, porque a gente não pode desistir, né? Mas assim, falar quem é o Isaías, assim, eu falo que eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo que eu faço. Eu amo trabalhar com isso, eu amo ensinar os meus alunos, eu amo poder passar o que esses anos, a minha estrada de vida, eu consegui adquirir com conhecimento. Eu amo sentar de frente com o paciente e escutar a história dele. Eu falo que às vezes até eu sou quase um terapeuta, porque um psicólogo, porque eu gosto disso, de dedicar o meu tempo, porque tudo que você faz com carinho, com amor, eu acho que reflete e ressoa isso, né? Então, às vezes, para quem não me conhece, eu acho que quando você começa a conversar um pouco comigo pessoalmente, eu falo assim, ninguém é obrigado a fechar, ir lá na clínica e fechar. Vai lá tomar um café comigo, trocar uma ideia. Eu acho que consegue ver um pouco mais da minha essência. Porque nesse mundo, principalmente da harmonização, eu vejo que existe muita questão do ego. O ego inflado. É porque eu sou doutor, tarari, tarará, eu falo, não, eu sou igual a todo mundo. E eu acho que a minha diferença é essa, porque eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero entregar o meu melhor para as pessoas. Para o paciente, para os meus alunos. É isso. Quando lembrarem de mim, eu não quero que lembre como, o cara... Não, eu quero que lembre aquele cara, que saudade do Dr. Isaías, não sei. É isso que eu tento semear na minha vida. Só que essa questão do ego, né, é uma coisa que... Por isso que até fiquei sem jeito na hora que você me falou, porque eu falo que não faz parte de mim. Sim. Às vezes a pessoa fica falando, eu fiz, eu fui, eu faço, eu não sei o que, eu não sei aonde, eu fico tipo assim, sabe quando a boneca lembra da boneca Soninho, que quando ficava de pé, abria o olho e deitava, daí quando ficava velhinha, ela fechava, fica assim. Que preguiça. Então eu falo que assim, eu acho que a humildade sempre nos leva a lugares muito maiores do que a gente pensa. E eu falo que os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos planos. Então eu sigo um propósito muito... claro que eu falo que sou muito abençoado, porque Deus me permitiu sonhar e viver aquilo que eu queria. Né? Então eu acho que é isso. Isaías, você tem a clínica aqui em Arapoti faz 2 anos, né, que você falou? 2 anos. Você tem, onde que é a tua clínica e qual o tipo de... Você está... o atendimento que você está fazendo lá da harmonização facial e preenchimento labial. Tem mais algum outro procedimento estético? Tudo você faz? Tudo quer dizer... tudo entre aspas, porque a gente pensa em procedimento estético, a gente já pensa lá em lipoaspiração, já pensa em silicone, né? Não. E até por causa disso a gente sempre vê, né, volta e meia, às vezes a pessoa tem medo de fazer um procedimento estético justamente por causa das notícias. Quando esse tempo atrás morreu ali uma bailarina, que era do SBT, é Lívia, né? Isso. Esqueci o nome dela. Eu não sei o nome, acho que não é Lívia, mas eu sei.
que ela foi fazer, acho que tirar uma gordura ali da Uma parte do lipo, joelho, é uma lipo, né? Por que tirar a gordura do Pois joelho? e aí o que aconteceu? Aí acabou morrendo, né? Uma pessoa tão jovem, bonita, acabou perdendo a vida. Exato. Mas é bom esclarecer que a parte estética que você trabalha não é a parte de lipoaspiração, Não. é a parte da harmonização facial, preenchimento labial, o que mais que a pessoa vai ter lá. O que eu trabalho hoje na Aonde que é a clínica primeiro, A né? clínica fica na rua Jair Alves, Jair Alves, lá no na Aratinga. 238, no Aratinga. Da Jardim Fabiane, na Desculpa, verdade. Jardim Isso, Fabiane. Jardim Fabiane. Tem uma placa bem grandona, assim, de noite acende lá, fica bem bonita. Assim, clínica Doutora Zé Ferreira, tem o IF e uma borboleta. Legal. Eu trabalho na clínica com procedimentos faciais, corporais e a trico. A trico, quando a gente fala, é capilar. Quando a pessoa tem alopécia ou perda de cabelo, né? O pelo, enfim, né? Então, eu trabalho desde crescimento para fios e fortalecimento. Eu trabalho com toda a questão da harmonização, como toxina botulínica, fio de PTO, preenchedores dérmicos, preenchimento labial, bioestimuladores, Skin Buster, que é uma reposição de aminoácido para deixar a pele bem nutrida, todos os tipos de peeling químicos, quase todos, só não trabalho com fenol porque eu acho aquilo demais. Daí a parte corporal, eu trabalho desde a harmonização glútea, que geralmente tem aquelas mulheres que têm uma bundinha, falam triste, daí eu falo, vamos deixar essa bundinha feliz, né? Que a gente entra aí com bioestimuladores, preenchedores também. Perda de gordura localizada, que a gente faz mesclas lipolíticas com ativos lipolíticos, né? Porque quando eu escuto a palavra enzima, me dá 10 tipos de agonia. Daí a pessoa fala, porque eu já fiz enzima e não deu certo. Eu falei, claro, você fez enzima. Porque o termo enzima é algo que degrada, né? Quando a gente fala sobre ativos, a única enzima que a gente tem hoje no mercado, assim, a grosso modo, é a uranidase, que é utilizado para outra coisa, não é nem para perda de gordura. Quando a gente fala sobre a mesoterapia em si, o que eu faço? Eu pego vários ativos que fazem a perda de gordura e até a necrose da gordura e eu aplico para fazer uma modelação. Ou seja, aquela pessoa que tem aquela pochetinha que não sai por nada, malha. Vai lá, a gente tira. Tem aquele, a gente fala, gordura do sutiã, dá para tirar. Essa parte de emagrecimento também, a gente trabalha lá na clínica. A parte de reposição intramuscular de aminoácidos, vitaminas, né? Tem pessoas que têm baixa quantidade de vitamina D, vitamina C, vitamina complexo B. Mas então você faz uma recauchutagem mesmo da pessoa, Sim, completa. Completa, barba, cabelo e bigode. Então, E a pessoa fica com outra aparência, não só a aparência do rosto, mas do corpo inteiro. Corpo. É a funcionalidade, entendeu? Eu falo, não adianta eu ter uma pele bonita se o meu organismo está todo craquelado. Então você já teve várias aí pacientes aí que estão desfilando por aí. Tem, é que a gente não fala não. Não pode falar por questão de ética também, né? De ética, mas várias conhecidas, vários homens, e eu falo... Depois ele vai me contar em off aqui, pra saber. Não vou não. Brincadeira. E aqui em Arapoti, o meu grande... Tem o sigilo do paciente, né? Doutor. Tanto que se você for entrar no meu Instagram, não tem poucas fotos antes você depois. Coloca só e eu ali, coloco tarja, assim, pra não... aproximado mesmo, pra ver. Pra ninguém saber quem é. O close ali em cima do lábio. Exato. E quando é homem não quer deixar... Porque homem, ele quer ficar bonito, mas... Quer ser que é natural. Que é natural. Ele não quer saber que sabem o que ele fez. E eu respeito. E tem muito homem assim que vai escondido lá? Muito. Muito mesmo. E eu falo que a grande maioria dos meus pacientes é o público masculino. Mas ali, tipo, o pessoal entra que nem faz um motel, assim, escondido, assim, pro pessoal não ver que tá entrando lá, como que é? Quase, praticamente. Porque tem uma garagem pra colocar o carro, tudo, né? Tem todo um esquema. Mas é que como ali já fica num lugar mais... Não, eu sei. Já é um lugar mais escondido. E eu atendo até às 8 da noite. Mas por que você acha que o homem, assim... vaidade dele, assim, da virilidade, não sei. Virilidade, a gente ainda... Ele acha, assim, que a questão se o cara mexer com muito vaidade, quer dizer que o cara perde um pouco da virilidade. Isso, sabe, tipo, questão de... O homem tem que ser chucrão, né? Isso, tem que ser ogro, eu sou bonito, Gabriela, Canela. Tipo, ele quer isso.
E eu respeito, né? Mas isso aí também está caindo, esse tabu também, né? Os homens hoje estão se preocupando um pouco Então, mais, né? E não estão muito ligando, assim, para não, a questão dos boatos, das coisas. Tem homens que gostam de falar, que tem gente que vai lá e faz isso, e posta, e faz, eu falo, show de bola, isso mesmo, traga mais paciente pra mim. E tem os que, não quero nem que tire foto. E você tem que E respeitar. mas é minha obrigação respeitar, eu jamais. Mesmo porque se uma pessoa pegar, isso não só para mim, para qualquer profissional. Por exemplo, eu fui lá e fiz um antes e depois teu, você não viu e você não me autorizou. E você foi lá no meu Instagram e viu o que eu postei. Você entra com uma indenização comigo e eu perco. Sim. Eu posso ser processado. Sim. Porque isso eu preciso ter. E mesmo que a pessoa queira ir para o meu Instagram, eu preciso que ela assine um termo de uso e imagem, para que eu possa liberar isso para ela. Porque não é assim, tipo, a bangalô. Tudo é cuidado, né? Então, assim, e ela tem que ver, ela tem que autorizar, eu mostro pra pessoa, tipo, ó, você gostou da foto? Posso. Daí ela assina e aí vai. Se não, eu respeito totalmente, não tem problema nenhum. O que eu posto bastante é o meu. Quando eu vou me injetar, tem um vídeo meu de várias coisas, assim, fazendo em mim mesmo. Tem antes e depois meu. Isso aí não tem nenhuma limitação da pessoa se auto-aplicar, isso aí não tem tipo, uma recomendação, essas coisas? A questão por exemplo, que nem um médico mesmo, ele tem que ter um outro profissional que vai atender ele, né? O próprio médico, quando vai fazer um procedimento, obviamente ele precisa de outro, ele não pode se automedicar. Se automedicar, por exemplo, o médico não pode se automedicar, no caso, né? Sim, mas assim, por exemplo... É ele mesmo fornecer receita para ele, por exemplo. Sim. Isso não. Mas, por exemplo, se eu sou formado e eu quero me auto-aplicar, não tem problema. O que tem problema é você não saber fazer tudo errado. Não ter controle na mão. Mas é que como faz anos, né, que eu já trabalho e tudo mais... A mão é fundamental nessa área. Exato. A coordenação motora fina, a gente chama, né, que são os movimentos de pinça. Então, muitas vezes, o problema da harmonização pode ser por falta de habilidade ali. Exato, mas porque pesa, sabe essa pesou na mão? Mão pesada? Então tem que ter jeito até. E também tem a questão do senso, né? Sabe a pessoa sem senso, que acha que é bonito ser feio? Daí, tipo, faz essas coisas, né? Entendeu? Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que levar. Mas, assim, graças ao bom Deus, eu falo que nunca deu problema de me auto-aplicar. E eu até prefiro, porque, assim, se dá alguma coisa errada, eu já dou uma arrumadinha ali, enfim. E eu tenho meu limiar de dor, então eu sei até onde aguenta, até onde vai. Se não, eu venho, eu dou uma anestesiadinha ali. Mas dói a hora de aplicar, é que nem, por exemplo, você vai aplicar, por exemplo, uma injeção ali na gengiva ali de anestesia para o dentista. Sim. Você dá aquela picadinha e daí entra aquela injeçãozinha e dá aquele choquinho, né? Mas mais ou menos assim também? É mais ou menos assim, mas essa dor, é só essa dor. Porque depois disso, não sente mais nada. Não sente mais nada mesmo. Não é que nem você ir na raiz do dente agora, lá, né? Não, misericórdia, isso daí eu falo que por isso que eu não sou dentista, porque eu falo que dói. Eu falo, quando tem o Dr. Kleber, que é meu dentista, eu adoro, ele é super gentil, mas eu falo, ai meu Deus, ele pergunta se quer anestesia, eu falo, precisa? Ele não, então não. Porque anestesia incomoda, chato, né? Então, assim, tem coisas que não precisa, mas quando é algo que tem aí você fornece o nitroso lá. O nitroso, que não tem contraindicação, não tem nenhum risco medicamentoso, ele até é usado até para crianças portadoras de deficiência, que tem algum grau de autismo ou outras doenças, né, constipação. A gente usa a técnica não eu, né, mas outros profissionais usam na pediatria o óxido nitroso justamente para atender esse tipo de paciente. Então, ele não tem contraindicação, né, para usar o óxido nitroso. Então, se a pessoa tem muito pavor, aqui, dá uma cheiradinha aqui e boa. E hoje lá na tua clínica, assim, qual que é o nível de procura? É mais mulher? É mais mulher, obviamente, né? Ou é homem também? Como que está a porcentagem, assim, dividida, mais ou menos? Mais ou menos, né? Que você vai saber precisamente, mas você tem uma base. Se eu falar desses últimos 6 meses, mais homens. Mais homens estão procurando você? Mas assim, muito, muito mesmo. Ah, é? Eu achei que seriam 80% de paciente mulher e uns 20% homem. Então, é a tal da visão que a gente tem mesmo, né? Equivocada, achar que o homem não se cuida, não quer se cuidar, e na verdade estão se cuidando. E hoje em dia, a gente fala, claro que a gente vê
existe a realidade e existe a coisa, o fake news, né? Hoje, se eu pegar um filtro do Instagram, eu vou ficar maravilhoso. Sim. Eu falo, gente... Esses dias eu vi uma foto que a minha esposa mostrou, a pessoa acho que tinha uns quase 60 anos e tal, aí colocou, parecia que tinha 19, 18 anos, parecia, ficou até uma coisa bem, nada a ver, assim, ficou ridículo até. Geralmente, quem não tô falando mal da questão, sim, sim. Mas cabeleireiro, quando faz aqueles antes e depois, daí coloca um filtrão na pessoa, daí tipo, tá lindo. Pega a pessoa, tira a foto outra. tudo estragada, daí antes, aí Exatamente. Depois faz os filtros. E daí coloca o filtro. Então, assim, existe essa questão também da internet enganar aos nossos olhos de uma certa forma. Porque se a gente for ver, todo mundo tem textura na pele, todo mundo tem poros, né? Tudo isso são questões que vão somando. E às vezes a pessoa tipo, fica olhando assim, eu quero ter a pele perfeita, eu quero ser isso e tal. E tem gente que fica até beleléu na cabeça, né? Chega até a dar um curto. Então, assim, não existe uma pele perfeita, ninguém é 100% perfeito. Existe o belo, que é a naturalidade, a gente, é isso, né? É a qualidade da pele em si. Mas falar que, nossa, é um deus grego. A própria, tipo, Angelina Jolie, se a gente for pegar, ela é uma mulher maravilhosa, mas se a gente tirar a maquiagem dela, a gente vai ver que ela tem textura, ela tem poros, é uma pessoa como a gente, né? Sim. Não tem uma mágica que faça assim, resetar e ficar liso igual um neném, né? Não tem. Mas isso também é uma coisa que a gente se engana com alguns profissionais, porque, por exemplo, se eu faço um preenchimento de glúteo, vou fazer uma harmonização glútea, eu tirei a foto do antes e eu terminei e acabei de tirar a foto do depois. Eu venho e passo um óleo para deixar ainda mais grande, né? Maior, quer dizer, mais grande existe, maior. A pessoa vai olhar no Instagram e vai falar assim, eu quero essa bunda. Mas essa não é a realidade, porque o processo final é depois de 30, às vezes 60 dias, que vai sair o edema. Imagina, eu vou fazer uma harmonização, vou furar, vou colocar cânula, eu vou fazer um trauma nesse tecido. Então ele vai ficar inchado no primeiro momento. E as mulheres olham aquela baita daquela semega de uma bunda de saúde e falam assim, eu quero isso. Uhum. Mas não é... Dá para chegar? Dá, mas são com alguns tratamentos. Não é só são associações de tratamentos. É tipo um procedimento que vai gradual. Gradual, exatamente. Mas aí tem um profissional que vai, daí, juro por Deus, tem uns que vem e colocam um óleo assim, ó, para deixar bem brilhosa. Tá com os pontos ainda, tá com aqueles band-aidinhos para onde foi inserido. E colocou lá. E a pessoa se engana. Então a gente tem que saber o que é realidade também e o que não é na internet. Hoje um dos principais terrores das mulheres é a celulite, né? Vai nas fotos, elas até fazem as edições lá para tirar e acaba fazendo umas coisas meio estranhas lá, né? Exato. E você trabalha também nesse procedimento de tirar celulite? É muito bacana, porque é um trabalho que às vezes na primeira tirar os furinhos. Tirar os furinhos. Incomoda. Às vezes a mulher vai pra praia, ela não quer nem tirar a canga, porque só tira a canga na hora de entrar pra... Ai, desculpa. Só tira a canga na hora de entrar pra água, porque não quer mostrar. Então hoje a gente tem várias técnicas que a gente trabalha e realmente zera. Isso sim a gente fala, zera. Fica liso. Fica liso. Não fica mais os furinhos. Exatamente. A mulher pode ficar tranquila para ir numa piscina que não vai ter problema. Pode. Acho que isso é uma outra coisa que a gente sempre fala. Isso é... Quando a pessoa quer fazer algo assim, qualquer procedimento. Por exemplo, eu tenho um casamento amanhã. Eu quero tirar minha celulite, eu quero fazer um preenchimento labial. Não é de uma hora para outra. Não é por isso. É porque acontece, o nosso rosto, o nosso corpo, ele é totalmente vascularizado e cheio de vasos e capilares, né? Que é o que a gente transporta o sangue, troca de nutrientes. Quando a gente pega uma agulha e a gente faz uma perfuração, a gente pode atingir essa luz do vaso. E o que vai acontecer? Vai ficar roxo, vai ficar demasiado. Imagina que bonito, vai no casamento, tá lá com os roxos na cara e tudo mais. Ai, o que você fez? Quem que fez? Foi o Dr. Isaías Ferreira. Aí não, em vez de fazer a propaganda boca a boca, você vai perder pacientes. Exato, então eu sempre pergunto assim pro pessoal, você tem algum evento por esses dias?
Pra saber, Vai né? ter que ficar ali meio de molho. Porque eu falo, pelo menos 5 dias. De molho. Ficar de molho. Você pode ficar roxo. Porque eu falo assim, ninguém nasceu com visão de raio-x para ver onde que tá o vaso ali, a veinha. Então, assim, pode acontecer de ficar roxo, né? De ficar com edema. Então, assim, a gente sempre fala, evite fazer procedimentos próximos a algum evento que você queira. Por exemplo, final do ano agora, minha agenda já fecha dia 13, né? E daí eu volto só dia 6 de E janeiro. agora, final de ano, a procura deve ser grande mesmo. Meu Deus, eu tava igual um doido. Falei, hoje, mesmo que tá aqui, tipo, eu tive que antecipar tudo para amanhã pra poder, falei, dar uma ajeitada na casa, tomar um banho mais tranquilo, porque deixam, assim, teoricamente, para a última hora, mas eu falo que ainda até o dia 13 é ok, depois disso, já não mais. E ainda no dia 13, no dia 11, no dia 12, eu vou tirar uma mini férias de 2 dias para dar um ar para minha cabeça, e daí no dia 13 eu atendo e no dia 14. Depois disso é só 6 de janeiro. Por quê? A partir do dia 14, dia 15, por exemplo, eu sei que não vai dar tempo de recuperar para o Natal. Então eu não vou fazer ninguém para que... Eu falo que dinheiro é bom, mas dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Sim. Então eu acho que isso é uma coisa que, se todo mundo pensasse assim, não tinha essas coisas barbárias que a gente vê aí pela internet, vê repercutindo. Mas nem todo mundo é igual a todo mundo. Doutor, só essa questão que você falou do dinheiro é muito importante, né? Procedimento estético era uma coisa muito, como a gente falou no início, é muito ligada à questão da elite. Hoje, uma pessoa que está vendo nossa programação aqui, nosso podcast ao vivo, ou vai ver depois a gravação, tem condição dessa pessoa fazer uma harmonização facial? É muito caro? Esses procedimentos, eu quero tirar uma celulite, eu quero ir para a praia, por exemplo, agora em janeiro, festa, final de ano, quero ir para a praia, preciso tirar uma celulite, fazer uma harmonização facial. É muito caro esses procedimentos hoje? Não é. Pessoa que tem, digamos assim, uma condição financeira um pouco mais limitada, né? Ela tem condição de fazer também ou não? Tem, não. Eu falo que assim, a qualidade de vida, a qualidade da pele é para todos os bolsos, né? Claro que tem alguns outros procedimentos que são um pouquinho elevado o valor. Mas mesmo esses procedimentos, hoje, eu falo que quem não tem uma máquina de cartão não vai para frente, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que saber que não restringir ninguém a ter o direito de fazer algo, né? Você pode parcelar, né? Cartão. É Casa Bahia. Mas a pessoa saindo feliz, tá ótimo. Né? Mas não é um preço exorbitante e tudo mais. Não é proibitivo, né? Proibitivo. Uma coisa, meu Deus do céu, vou ficar sem comer, vou ficar sem atrasar minhas contas. Não, não é assim, né? Antigamente era muito isso porque não tinha muito recurso. Antigamente era ou você ia para a Hoje em dia popularizou bastante. Popularizou bastante, tem vários recursos. Né? O que a gente tem que tomar cuidado? Sabe aquela coisa? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Às vezes eu vejo, tipo assim, Botox Day, Lips Day, não sei o que. Comente nessa publicação e concorra. Meu. Aí você pode ficar de olho aberto que vai, você tem a certeza que um profissional. Você vai ficar com a cara tudo, como que diz lá, tudo travada. Porque se não concorda, uma pessoa que faz isso, ela está mostrando o total desespero que ela tem. Fora que isso é totalmente proibitivo em todas as áreas da saúde, porque eu não posso fazer uma promoção para algo que vá que seja relacionado à saúde e bem-estar. Né? Você vê médico fazendo promoção de cirurgia? De cirurgia. Promoção de consulta. Para tirar o câncer. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E as pessoas, por isso que eu falo que existe muito profissional que não tem ética. Que ela só quer saber do dinheiro. Então, assim, eu sempre falo que assim, entenda um pouco também sobre o profissional antes de deitar na maca. Né? Porque quando você conhece o profissional, você tem confiança e credibilidade nele, você vai sem medo. Sim. Agora, quando você não sabe nada, né? Eu sempre falo, às vezes vem gente assim, tipo, nossa, mas da onde você conheceu? E tal, fulano fez com você, eu vim, beleza e tal, tudo mais. Aí a gente começa a conversar. Mas eu falo, eu jamais entregaria a vida, por exemplo, da minha mãe
para um médico qualquer se eu não pesquisasse e sabesse o que é. Porque não é bem assim. A gente, antes de ser o paciente, vamos supor, você foi na minha clínica. Você tem filho? Tem. Uma filha agora, de 1 ano e 8 meses. Olha que beleza. Antes de você ser meu paciente, você é pai de alguém. E você é o amor da vida de alguém. Você tem toda uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande que eu tenho. Por isso que eu falo que... Você tendo esse pensamento, você já traz mais segurança para a pessoa. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia com as pessoas. E não pensar só no dinheiro. Como eu falei, o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Trabalho bem feito. Eu gostei dessa frase, hein? O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Doutor, eu agradeço a tua participação aqui e com essa frase realmente emblemática aí, a gente deixa o microfone aberto para você fazer mais um convite, o pessoal curtir as tuas redes sociais, acompanhar o teu trabalho nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde você está mais ativo, né? E fale um pouquinho aí do teu consultório, do teu trabalho, os dias que você está atendendo, como que funciona o atendimento, como que faz para agendar uma avaliação, no caso, né? Tá. Bom, todos estão convidados a conhecer a clínica Dr. Isaías Ferreira. Fica na rua Jair Alves, número 238, no Jardim Fabiane. Fica próximo ao mercado, a gente comentou, eu esqueci. Canaã, tá? É o Indajara ali. Para quem quer conhecer um pouco mais, o Facebook meu realmente eu não tenho tanta atividade nele, mas o meu Instagram é diariamente. Então, para quem quer ver mais um pouco, entender sobre essa área, é @Dr. Isaías Ferreira, Isaías com S. Ou procurar Isaías Ferreira lá, Dr. Isaías já vai aparecer o DRI. Isso, né? É o único Dr. Ferreira que tem verificado, só eu. A clínica, né? Onde fica. Clínica, você já falou que é lá perto do mercado. Isso. Pode chegar lá. Tem que agendar. Atendimento, é isso que eu ia falar. Agenda através do WhatsApp. O atendimento é direto comigo. Sabe aquele quadro funcionário? Tipo assim, mentira, faxineiro, tem uma pessoa que limpa. Mas quem cuida do WhatsApp, quem cuida da agenda sou eu mesmo. Eu falo que eu acho um absurdo quando você não tem contato com o profissional que te atendeu. Porque daí vai que dar alguma coisa, você quer saber, meia-noite você vai ligar para quem? Então, o contato é direto comigo, a assistência sempre é direto comigo. Então, para marcar com o WhatsApp, acho que tem na página. Nós vamos depois repostar daí para o pessoal. Nós vamos repostar novamente todo o contato dele. A clínica funciona das 8 da manhã até as 22, de segunda a sexta-feira. É com agenda prévia e todos estão convidados a conhecer tanto a minha clínica quanto a minha vida na rede social. E sejam muito bem-vindos e espero que esteja participando aí com vocês e crescendo ainda mais aqui no Arapoti. Doutor Isaías Ferreira, fisioterapeuta dermatofuncional. Agora eu falei certo, né? Certo agora. Parabéns pelo teu trabalho, né? Realmente é um trabalho muito bem feito. A tua simpatia, né? Obrigado por acreditar também na TV Campos Floridos. Obrigado por aceitar o convite de participar conosco do podcast. E com certeza ainda vai ter outras oportunidades aí da gente fazer mais materiais, inclusive fazendo um material, quem sabe lá na clínica, lá alguma coisa, né, o pessoal conhecer lá, né, com certeza a gente vai trazer mais coisas aí do Dr. Isaías Ferreira, fisioterapeuta dermatofuncional, que trabalha principalmente na área da harmonização facial, da questão do preenchimento labial e outras questões dermatofuncionais, como ele disse, né, que a gente teve uma verdadeira aula. Eu que sou um leigo aí já saio daqui sabendo um pouquinho mais dessa área tão fundamental, né, que trabalha com esses procedimentos estéticos. Então a gente agradece a todos vocês, agradeço mais uma vez, doutor Isaías. Quer mandar um alô para alguém, para a família, só para agradecer aí? Agradecer a vocês, primeiramente, pelo convite, muito obrigado por ter recebido, foi muito legal, assim, eu estava ansioso, mas assim, foi muito leve, conversa muito gostosa. Você viu que aqui é um bate-papo, né? Não é uma entrevista, não é um interrogatório. Não, nosso objetivo eu sou curioso, eu gosto de saber as coisas. Então... Sim, isso é muito legal, a nossa simpatia pela educação, foi muito bem recebido, muito bem acolhido. Agradeço pelo convite. Quando quiser me convidar de novo, com certeza eu vou. Agora nós vamos lá na clínica. Vamos lá na clínica, conhecer o espaço, já estão convidados. Queria mandar
beijo para todo mundo, meus seguidores, meus alunos, minha família, que é o meu bem mais precioso que eu tenho. E é isso, agradecer a Deus. E também eu tenho aí um amor crescendo também. Não vou citar nomes, mas enfim, sinta-se beijado. E é isso, um carinho para todos que me seguem, tem um carinho, um afeto por mim. Valeu, Dr. Isaías. Obrigado. Então encerramos aqui, desejamos a vocês todos uma boa noite e até a próxima edição do nosso podcast.